Olá, amigos do Papo com Café, estamos de volta trazendo para você, desde o nosso espaço Gula Café, mais um convidado maravilhoso, amigo querido que está aqui ao nosso lado. E vamos falar no programa de hoje de um assunto que é no mínimo curioso, é super interessante e está na cabeça de muita gente. Aliás, não somente na cabeça, eu diria, em várias partes do corpo. Vamos falar de acupuntura. Você já deve ter ouvido falar a respeito desta palavra e de toda a sistemática, ou talvez até se pode dizer de toda a mística em volta da já tradicional, mas milenar acupuntura. Espaço Gula Café abre as suas portas para apresentar para você mais uma edição do nosso Papo com Café. E nesta edição nós temos o prazer de apresentar José Luiz Maglia, que está aqui ao nosso lado. Ele é dentista e especialista em medicina tradicional chinesa. Zé Maglia, permita chamá-lo assim. Grande prazer. Prazer da gente. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado pelo convite. Para nós é muito importante estar nesse papo aqui para conversar um pouquinho de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, que na verdade são tradições que vêm, né, como já recomendaste, milenar, e ao longo dos tempos vem sobrevivendo e trazendo muita saúde, muitos benefícios, né, para todos os seres humanos de forma geral desse nosso planeta. Zé, para a gente começar assim o nosso bate-papo, para que o nosso telespectador, inclusive, ele tenha uma dimensão maior e melhor da história da acupuntura. Falei aqui na introdução que é de fato um produto da medicina chinesa e que é milenária, histórica. Que base de tempo tem de existência a acupuntura e propriamente em que momento ela nasceu? Olha, acredita-se que tenha mais de 10 mil anos, né, a acupuntura. E ela começou lá nos primórdios, com os seres humanos descobrindo algumas coisas. E aí surgiram então, na Idade da Pedra, se usava a pedra para pontear onde doía e tal. E aí dali para frente foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi vindo novas tecnologias, né? Veio depois a idade do bronze, depois a idade do ferro e até hoje. Tudo para facilitar. Facilitar e veio trazendo as agulhas e colocando nos pontos. E à medida que foram se trabalhando, foram descobrindo os pontos, né? Que hoje nós chamamos de meridianos de acupuntura, que ligam-se para cada órgão do nosso organismo, né? Intestino delgado, intestino grosso, coração, pulmão, fígado, rim, bexiga. Ainda a respeito desse princípio, Zé, como se tinha noção dos pontos? Por exemplo, a pessoa trazia, vamos exemplificar, uma dor no braço. Como que se tinha, assim, segundo os registros, a ideia de que o ponto exato seria, supondo, na região do pulso, por exemplo, né? Exato. Isso aí foi indo na palpação, né? À medida que foi se apalpando, se conhecendo o corpo, se conhecendo o organismo, né? Então, o cara, eu tô com uma dor no braço, o cara vem vindo, a dor vai até onde? Começa, né? Vamos pegar o meridiano do intestino grosso, né? Ele vem seguindo, ele vai e encerra na altura do nosso corpo. Então, daqui sente, não sente mais. E foi se trabalhando isso, e foi se, à medida que foi curando, teve curas, foi acrescentando outras coisas e descobrindo até hoje chegar uma ideologia. Até mais ou menos que nem se descobriu os números, né? Pelos árabes. Foi somando, e hoje tem a álgebra, tem a matemática, tem uma infinidade de coisas hoje que veio, à medida que você vai se fazendo, vai se descobrindo, vai se aperfeiçoando, vai se pesquisando, vai se estudando. Não é diferente a acupuntura, né, na medicina tradicional chinesa. Então a medicina começou lá na China, se estendeu-se pela Coreia, Japão, e depois se estendeu-se para a Europa. Veio ramificando. E depois aí para o mundo todo, basicamente. E à medida que se foi se pesquisando, se estudando, também se foi descobrindo outras coisas, né? Se imaginava lá nos primórdios, né, de que o pulmão teria uma semelhança de uma couve-flor. E depois com a dessecação dos corpos, né, que começou a se aperfeiçoar a medicina, bom, nós temos que abrir o corpo para ver o que tem dentro, para saber como é que a gente vai tratar. No momento que se fez isso, se descobriu que o pulmão tinha uma semelhança muito semelhante à couve-flor. Era de fato parecido. Parecido, que o rim tinha um formato do feijão. Então essas coisas foram se criando, se pensando, descobrindo, à medida
que o tempo foi passando, à medida que foi se aperfeiçoando. E hoje a gente tem curas magníficas que se faz com acupuntura que não se faz ideia do que dá para fazer. Apenas dando uma repassada, Zé, nessa questão do material, rústico, perfurava-se o local, apenas fazia um toque? Como que se dava esse processo? Também se perfurava. Para ficar um pouco mais claro para o telespectador. Exato, também se perfurava, é mais ou menos o mesmo princípio que se tem da agulha hoje, tu realmente perfura a derna, a pele, né? E claro que com uma pedra mais antiga, mais rústica, de repente a machucadura seria maior, né? Mas tu sabia que se perfurando, saindo um pouquinho de sangue, que se tinha uma cura, teria resultados. E é baseado nisso que se foi se fazendo, então, essa melhoria, foi fazendo os artefatos, né? Hoje até nossas agulhas aí, que são agulhas perfeitas, aí, a pessoa nem sente quando ficar. Maravilha. Fechamos o primeiro bloco então, estamos falando com o José Luiz Maglia, que é dentista. Poderíamos, né, Maglia, falar de saúde bucal, mas vamos falar de algo que é muito mais abrangente, acupuntura. O José Luiz Maglia, que é especialista em medicina tradicional chinesa, está aqui a nosso convite nessa edição do Papo com Café. E no próximo bloco nós vamos falar, ainda dentro do assunto acupuntura, acupuntura dói ou não dói? Você continua com a gente, voltamos a seguir.